Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Juliano e no vídeo de hoje eu quero tratar de um tema bastante interessante, que repercutiu muito nessa semana, que foi a derrubada dos vetos presidenciais ao pacote anticrimes, repercutiu muito e eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Eu sei que já passou alguns dias, mas na realidade eu quis fazer um vídeo mais técnico, não simplesmente dar as informações. Eu queria meio que contextualizar, dar a minha opinião em relação a esses vetos, a derrubada desses vetos e também explicar o que é o veto presidencial e o que é a derrubada de veto, que eu acho que é bastante importante. Então, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir o seu like, tá? Deixa o seu like aqui nesse vídeo, é isso que faz o canal, esse vídeo, ser divulgado e o canal também crescer. Muito obrigado pela força, vocês me ajudam demais, nesse canal. Seja sendo membro, se você quiser fazer parte do nosso clube de membros, tem várias vantagens aí para você, mas se você não quiser, você também pode nos auxiliar divulgando o nosso trabalho. Se inscreva no canal, tem bastante coisa interessante aqui para vocês, a gente dá muitas aulas, revisões, aulas teóricas e a gente também te traz novidades sobre o direito, para você conseguir entender um pouco mais do que acontece no Brasil de uma forma mais técnica, para você conhecer exatamente aquilo que você está ouvindo na TV. E se possível, deixe o sininho aí ativado para você saber as nossas novidades. Eu, por exemplo, estou de férias agora, e eu não vou gravar muitas lives. Então, para você não perder os nossos vídeos, deixe o sininho aí ativado. Bora lá começar o nosso tema então de hoje? Bora lá então começar. Quando eu falo do veto presidencial, se você não conhece o processo legislativo, a forma que a gente cria uma lei, ele funciona mais ou menos da seguinte forma. Ele passa numa casa do Congresso Nacional, passa pela outra. Então, ou Câmara, ou começa na Câmara, ou começa no Senado. Normalmente na Câmara, tá? Na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado. E depois que eles fazem as discussões, às vezes o projeto volta, mas tá. Enfim, no Congresso Nacional, o texto foi aprovado, ele vai para a sanção do Presidente da República. Então, o Presidente da República ele tem que sancionar a lei e depois promulgar. E essa lei vai ser promulgada. Só que nessa sanção presidencial, o Presidente ele pode apresentar vetos a esse projeto de lei. E o que é vetar, um projeto de lei, não inteiro, mas digamos, ele pode, mas ele vai vetar os artigos, falar, olha só, eu li esse projeto de lei, esse daqui acho que não é compatível com a Constituição, ou por uma questão jurídica, ou política, inclusive, é possível, que ele faça esse veto, tá? E daí ele promulga a lei com os vetos, então é com aquilo que ele acha que tem que ser. Ah, Juliano, mas a palavra final acaba ficando com o Presidente da República? Não. O processo legislativo brasileiro, apesar das críticas, eu considero ele bastante interessante, porque ele equilibra muitas forças, Porque mesmo havendo esse veto no projeto de lei, o Congresso Nacional ele pode ir e derrubar o veto. Então, não sei se você conseguiu entender. Vai o projeto de lei e o Presidente da República ele pode retirar alguns artigos, algumas expressões do texto do projeto de lei, mas mesmo que isso seja promulgado, pode o Congresso Nacional olhar assim, não, mas esse veto aqui eu acho que tem que cair, eu vou tirar esse veto. Desde que se caia o veto, a gente tem a derrubada do veto, Então o texto volta a ser aquilo que o Congresso tinha entendido. Eu acho que é legal, isso é um equilíbrio de forças políticas, isso é normal, do jogo político. Então se você olhar, foi derrubado o veto presidencial, é claro, que isso é uma demonstração de força, isso sempre vai acontecer no jogo político, mas isso daí não gera ruptura na paz, que nós temos aí, digamos assim, entre os poderes. Não estou dizendo que hoje se vive ou não em paz, mas isso é importante que você saiba que não é nada de outro mundo, ao contrário, isso já inclusive é previsto na Constituição Federal, tá bom? Só que em relação à derrubada desses vetos, isso é muito importante porque pegou uma lei muito importante que é o pacote anticrimes. Não só para a sociedade, mas para o teu concurso, tá? Que as alterações que nós tivemos aí, ela implica diretamente na sua preparação. Ah, Juliano, já pode ser agora? Claro que pode, Na realidade, como é texto de lei, então é importante que você conheça isso. Eu, particularmente, acho, que se eventualmente a prova estiver pronta e tiver um texto que seria utilizado veto, eles vão ter que refazer essa questão, mas eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade nenhuma de entender, até porque com esse vídeo eu vou esclarecer os principais pontos que nós temos dessa alteração do pacote anticrime. Eu acho que vocês vão acabar gostando e vai servir como se fosse uma aula, tá bom? Vamos começar então na ordem. Eu estou utilizando como parâmetro aqui o site do Senado, tá? Eu achei bastante interessante a forma que eles trouxeram, foi bem elucidativa, mas para mim, que consigam entender bem os termos jurídicos. Então eu vou traduzir isso de uma forma não jurídica para vocês. Primeiro veto que foi derrubado foi em relação a uma nova modalidade que nós temos de qualificadora do crime de homicídio. Se você bem conhece, o homicídio ele tem 7 qualificadoras, os incisos que vai do 1 ao 7. E eu até falei isso numa live que eu fiz de crimes hediondos, eu vou inclusive regravar, até foi um dos motivos que eu tinha
Não, esse vídeo está no ar ainda, pode dar uma olhada nesse vídeo, ele está completo. Eu até menciono isso, que o inciso 8, né, tinha sido vetado pelo presidente da República. Então esse ponto da minha live eu vou ter que alterar, porque na realidade esse inciso 8 agora ele está valendo. Ah, Juliano, qual que era a modalidade, né, nova que acabou não surgindo por conta do veto? Era com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. E o presidente da República tinha vetado, né, que ele achava desproporcional considerar qualificado o crime de homicídio só por conta da utilização dessa arma de fogo de uso permitido, de uso restrito ou proibido. O Congresso Nacional derrubou esse veto e agora então nós temos o inciso 8. Então, se eu mato uma pessoa, né, não estou falando outras questões, vamos lá, essas exatas circunstâncias. Se eu mato uma pessoa com arma de fogo de uso permitido, em tese, por conta disso, não seria qualificado. Agora, se eu mato uma pessoa com uma arma de fogo de uso restrito ou proibido, já seria um crime qualificado. Tá? Interessantíssima essa alteração. Essa eu tenho tem uma grande chance de cair na tua prova, tá? Porque repercute não só em relação ao tipo penal do homicídio, mas também vai repercutir nos crimes hediondos, né? Porque vai ter que alterar nas duas leis, até porque a gente sabe que todo homicídio qualificado, ele é considerado hediondo. Eu não estou falando do qualificado privilegiado, estou falando qualificado. Todo qualificado, ele é hediondo. Então, esse é um primeiro artigo que eu queria, o primeiro tema que eu queria falar dessa alteração. Esse é importantíssimo, eu gostaria que você tomasse esse cuidado. Próximo que nós temos aí é o dispositivo que triplica as penas de crimes contra a honra, né? E eu achei interessantíssima a derrubada desse veto. Por quê? Porque eu sempre digo o seguinte, crime contra a honra, hoje principalmente, ele tem uma repercussão tem um poder destrutivo muito mais avassalador do que anos atrás, porque hoje a gente tem internet, né? Hoje a gente tem vários meios, né, redes sociais aí que uma notícia falsa, por exemplo, né, contra uma pessoa, né, que fira a dignidade dela, ela tem um poder destrutivo muito grande. Pensa nisso daí, você vê vários casos de pessoas sendo canceladas, né? E a gente pensa o seguinte, é como se a pessoa morresse em vida. A depender da situação, tem repercussão em todas as esferas. Por exemplo, financeira. Imagina uma notícia falsa falando que um famoso aí, ele tem praticado um crime e daí ele perde todos os patrocínios que ele tem e depois se descobre que isso é mentira, né? Então perceba que hoje em dia a proteção da honra da pessoa, isso é muito importante. E eu sempre falo nas aulas que os crimes contra a honra, eles têm pena muito baixa. Uma hora vai ter que ser revista, principalmente por conta da evolução que nós temos, né, de meios de comunicação. E isso desde a primeira amostra de que isso está mudando, porque aí havia uma previsão de pena de 3 vezes. 3 vezes. E havia sido derrubado porque havia sido vetado porque o presidente da República achava que isso daí era desproporcional, muito gravoso. E daí o Congresso Nacional foi e derrubou essa parte. Então, crimes contra a honra, se for praticados, cometidos ou divulgados em redes sociais, a pena será triplicada. Interessante, achei bastante interessante mesmo essa mudança, até concordo, né, com a derrubada desse veto. Próximo, audiência de custódia. Interessante também, eu não sei se você sabe como audiência de custódia. Eu acho que do ponto de vista de concurso público, carreiras policiais, não é tão importante assim você saber, mas é bom que você saiba o que é, mas não precisa entrar nos detalhes. Audiência de custódia é um procedimento, né, feito pelo juiz, né, então um procedimento judicial que ocorre justamente após a prisão em flagrante. Como assim? Quando eu faço uma prisão em flagrante, auto de prisão em flagrante, a pessoa é detida, né, eu não dou fiança por N motivos, né, por exemplo, vamos supor que o crime tenha pena máxima superior a 4 anos. Daí eu não consigo habitar fiança, o cara vai ser custodiado. E ele vai passar por uma audiência de custódia. E para que serve essa audiência de custódia? Eu acho isso muito relevante, porque é a oportunidade que o juiz tem de estar em frente ao preso e analisar a situação. Não só da situação que foi feita, né, do procedimento de prisão. Então se vai verificar, por exemplo, se naquela situação concreta, será que não cabe uma liberdade provisória? Né? Então se ele entender que cabe liberdade provisória, ele vai conceder liberdade provisória com ou sem fiança ou com ou sem medida cautelar. Mas o juiz, se ele entender que cabe a liberdade, ele vai dar a liberdade provisória. Ou ele pode entender que naquele caso seria uma conversão de uma pena, uma prisão em flagrante para uma preventiva. Pode acontecer, sim. E mais importante também, ele pode aferir a legalidade do ato de prisão, né, o procedimento da prisão. E se ele entender que tem uma ilegalidade, ele vai e relaxa. Isso é bom para quem foi preso, né, porque passa-se por uma análise judicial. Não fica só na mão da polícia, nem do Ministério Público, enfim, né, só com órgãos de persecução penal, mas passa pelo próprio judiciário. Eu acho que isso é interessante, a audiência de custódia veio, mas não é esse ponto que havia sido vetado. Tinha sido vetado a impossibilidade de que essa audiência de custódia fosse feita por videoconferência, né? Por meio, assim, remoto, né, digamos. E, na realidade, esse termo, essa vedação havia sido vetada e ela foi restabelecida com a derrubada do veto. A alegação que se tem em prol da derrubada do veto é o seguinte, porque quando o juiz tem a possibilidade de ele ver a pessoa pessoalmente, é muito diferente de você ver, por exemplo, os autos ou ver um vídeo. E eu te falo, isso é real.
Porque situações em que eu, às vezes, analiso o papel é completamente diferente quando o cara é preso, né? Eu tô vendo aquela situação, ele tem a chance de explicar aquilo naquele momento, então há sim uma relevância muito grande da audiência de custódia, né? Prisão em flagrante. Eu não posso fazer remotamente, eu tenho que estar lá, né? Tem que estar lá para ver o que está acontecendo. Então, essa vedação foi restabelecida pelo pacote anticrimes. Interessante, eu acho que é justo, não é injusto, né? Mas é uma posição política, então tem que se entender que isso há um equilíbrio. Não tem nenhum nem outro está errado, está certo, entendeu? Isso é uma posição, uma questão política, jurídica, e eu acho que foi interessante esse tema. Próximo, esse aí é interessante pra gente, né? Eu que sou da segurança pública, você também que vai ser futuramente, se você for meu aluno, né? É a questão de, eu vou até ler aqui que eu acho que fica até melhor, né? Eu achei muito interessante. Vamos lá, em relação a investigações relativas à defesa de servidores da área de segurança pública investigados por crimes praticados com uso de força letal no exercício da profissão. Então, por exemplo, o uso de força letal acaba matando a pessoa, né? Aí alega legítima defesa. Por exemplo, nesse caso específico, e é comum, tá? Eu não estou falando que não é incomum, é comum que colegas, né, eu mesmo pode passar por uma situação dessa, em que eu passo por uma situação de utilização de uso de força, eu utilize força letal e eu alegue legítima defesa. O cara me agrediu primeiro, né, ele atirou em mim primeiro, depois eu atirei. Então havia uma preocupação muito grande disso, né, e eu acho que isso é importante mesmo. O policial, tô falando o policial, ele precisa também de uma, não é uma proteção, né? Porque parece que está pendendo para um lado, mas ele tem uma possibilidade de ele ter uma defesa técnica, né? De qualidade, porque muitas das vezes o policial não tem condições de pagar um advogado, principalmente quando ele vai responder por um crime contra a vida. Pensa o custo que é um advogado de júri, por exemplo, é muito caro, né? Então, o pacote de crimes veio trazendo essa possibilidade de uma defesa técnica custeada pelo Estado, né? E havia sido vetada a utilização da Defensoria Pública. Defensoria Pública, não sei se você sabe, utilizado para defesa dos hipossuficientes. Então, o pacote anticrimes vinha com essa possibilidade, né? O projeto de lei vinha com a possibilidade de que a Defensoria Pública fizesse a defesa desses policiais. Isso havia sido vetado pelo presidente da República, que ele disse o seguinte: no âmbito estadual, as procuradorias federais, as procuradorias estaduais, e no âmbito federal, a AGU, a Advocacia da União, poderia fazer essa defesa, né? Porque representaria o Poder Executivo. Mas esse veto foi derrubado. Isso eu achei bom, né, na realidade, não só porque eu sou policial, mas porque a AGU, ela trata de tem uma atuação mais de proteção do poder do poder executivo, não do servidor em si, né? Não é fazer defesa do executivo, não do servidor. Então, por isso, eu acho que ter um defensor público para aquela pessoa, para aquele policial que não tem condições financeiras de pagar uma defesa técnica, isso é justo, não é injusto, tá? E se não houver defensoria pública, a própria instituição tem que pagar, custear essa defesa. Interessante, eu acho que não tem nada de errado, né, na derrubada certo, errado, isso aqui sou eu para dizer, mas assim, é coerente, digamos assim, né, a utilização da defensoria pública neste caso. Próximo que eu acho interessante também é em relação a recuperação do caráter, né? De caráter não, mas a qualidade de bom comportamento daquela pessoa que está presa, né? Não sei se eu vou explicar isso melhor. É o bom comportamento, né? A inexistência de falta grave, ela faz a vida do detento ser muito mais tranquila. Por exemplo, progressão, né? A gente sabe que a progressão, ela depende do bom comportamento. Vamos supor que a pessoa o preso tenha praticado uma falta grave. Essa falta grave, ela repercute em várias áreas, né? Em vários benefícios que o preso ele pode ter. Ele perde muitas das vezes esse benefício. Um deles é a progressão. Então o pacote anticrimes veio com uma proposta de que o detento ele possa recuperar esse bom comportamento, né, em menos tempo, desde que ele preencha alguns requisitos estabelecidos. Ah, Juliano, como assim? É porque hoje vale o seguinte, é tempo, né? Se a pessoa pratica uma falta grave, tem um período que a gente chamaria de, por exemplo, de período depurador, em que naquele tempo ele ainda vai ser considerado de mau comportamento. Passado aquele tempo, não fez mais merda, é igual criança, né? Tá de castigo, né? Tomou castigo, durante um tempo ele fica lá meio que sendo observado. Isso que vale hoje. Agora, com o pacote anticrimes, restabelecendo o projeto de lei, a gente vai ter aí a possibilidade que esse preso ele recupere antes do prazo legal a condição de bom comportamento. É mais ou menos na tua casa, né? Quando você era criança, você tomava um castigo, aí você ficava, não, peraí, eu vou fazer tudo direitinho, lavar a louça, arrumar a casa, para ver se minha mãe ou meu pai vai e me libera do castigo antes. É essa a ideia e tá valendo então a partir de agora, tá? Porque se dizia, né, pelo veto, que isso daí ia gerar meio que uma impunidade, digamos assim, mas ele foi restabelecido. Próximo tema que é interessante a gente falar agora é da captação ambiental. Cara, isso é muito legal, isso eu acho que tem uma chance grande de cair em carreiras policiais. Captação ambiental
ambiental, se você não sabe, ela já vinha prevista, né, na Lei 12.850 de 2013, que é a Lei de Organizações Criminosas, e ela foi disciplinada pelo pacote anticrimes na Lei de Interceptação Telefônica. A captação ambiental ela é diferente da interceptação telefônica. A captação ambiental, como o próprio nome já disse, eu faço captação do ambiente. E o que a gente pode captar no ambiente? A gente pode captar vídeo, imagem, a gente pode captar áudio, a gente pode captar sinal eletromagnético, por exemplo, a gente pode interceptar o sinal da pessoa que ela está recebendo e botar no outro equipamento, por exemplo. Isso é viável? Sim, é captação ambiental, ok? E é um método muito eficaz hoje nas investigações, né? Por quê? Porque interceptação telefônica, a gente sabe que, por exemplo, aplicativos de comunicação, eles têm criptografia ponta a ponta. Então, como é que faz para interceptar no meio do caminho? É muito mais trabalhoso, né? E as pessoas, né, os criminosos, que são pessoas também, eles já sacaram, pô, interceptação, eu não posso ficar falando qualquer merda pelo telefone, né? Ou pelo WhatsApp, enfim. Tem essa preocupação de falar, vamos encontrar, né? Se é para resolver isso, vamos nos encontrar. Então aí você vai e faz a captação. O que a gente teve então em relação à derrubada de veto da captação ambiental? Havia uma expressão, né, há uma expressão no pacote anticrimes, né, no projeto de lei, que autorizava a captação ambiental no período noturno, exceto quando for feito na casa do suspeito. Então não poderia fazer uma captação ambiental à noite na casa do suspeito. E isso tinha sido vetado, essa expressão, né? Exceto na casa do suspeito. Por quê? Porque o presidente da República, quando vetou, falou assim, tipo, se você retira a possibilidade de você fazer essa captação na casa do suspeito, vai esvaziar a diligência, né? O meio de obtenção de prova vai ficar esvaziado. O Congresso Nacional entendeu que não seria assim e então queria restabelecer essa restrição. Então não pode ser feita captação ambiental, né, no período noturno quando for na casa do investigado. Outros locais pode, tá? Mas especificamente em relação a que seria a proteção ao domicílio, né? Compatibilidade com o texto constitucional faz sentido, né? Na minha opinião faz sentido, apesar de achar que esvazia realmente o meio de obtenção de prova, mas compatível com a Constituição Federal, tá? Detalhe, a captação ambiental ela tem que ser autorizada pelo juiz, tá? Isso daí depende de uma medida cautelar com deferimento judicial. Vamos lá, eu não quero fazer uma comparação muito com interceptação telefônica, mas a interceptação telefônica, a captação ambiental, né, ela vai necessitar da alteração judicial porque você entra na intimidade da pessoa, né? Então isso é importante que se tenha autorização judicial. Contudo, está liberada a captação, né, a captação sem autorização policial do Ministério Público quando for para a defesa. Então a defesa pode fazer a captação, né? Vamos supor uma situação que eu estou sendo investigado e daí eu sei que você é o culpado e você vai estar tentando me incriminar. Aí eu te chamo lá num dia e falo assim, pô, por que você está me incriminando? Eu não fiz nada disso. E daí eu estou gravando essa conversa e você fala, realmente você não fez nada disso, tal, não sei o que, eu sei que você não é bem, mas eu quero só te ferrar. Eu apresento e falo, olha só, o cara está confessando aqui, não para acusá-lo, mas para eu sair dessa situação de ser investigado. Então é autorizado neste caso, tá bom? Para acusação é óbvio, né? Se eu, como delegado, quiser fazer uma captação, eu vou ter que pedir autorização judicial. Agora a gente tem um tema que eu deixei até para o final, que é em relação ao DNA, né? A extração de DNA. Pouco complexo, muita informação, e eu acho que essa informação também não é tão importante para a maior parte das provas. Se for polícia penal, eu acho que é importante, depende também, você tem que tomar cuidado, né? Porque a extração obrigatória de DNA, agora, o texto, né, o projeto de lei falava que era para crime doloso praticado com violência grave, né, com violência grave, especificava nesse termo. E o veto presidencial falou assim, não, mas se você faz isso, você restringe demais, né, porque tem outros crimes, por exemplo, hediondos, que seriam até tão graves quanto e deveria ampliar isso. E foi o veto presidencial. O Congresso Nacional entendeu que não, né, é para crime violento, crime doloso, praticado com violência ou grave ameaça, é importante, tá? Outra coisa, agora, né, foi restabelecido pelo projeto aprovado pelo Congresso, que tem em relação ao uso e descarte de amostra biológica em relação à identificação de perfis genéticos, né? Então, aqui eu vou até ler. O texto vedava o uso do material para fenotipagem genética busca familiar. Por quê? Nesse caso, é para só restringir aquela situação específica, tá? Não poderia ser utilizado para fenotipagem e busca familiar, por exemplo, em crimes que houvesse... O que é busca familiar? Por exemplo, um caso de estupro, né? Poder utilizar para que a vítima acabasse engravidando. Então, o pacote de crimes vedava e o veto presidente falou, não, mas aí você restringe demais a utilização desse meio de prova. Então, por conta do veto, então restabeleceu a redação anterior. E, por fim, né, a relação que se tinha é que a amostra biológica ela deveria ser colhida por um perito oficial. Isso daí era a redação original que foi vetada. Que eu entendi o seguinte, não,
não seria necessário um perito oficial, porque senão também restringiria muito a utilização de prova. O veto presidencial foi nesse sentido, né, de querer ampliar a utilização da extração do DNA. E a derrubada do veto voltou a restringir a extração do DNA para as hipóteses previstas, né, muito específicas: crime grave, crime doloso praticado com violência, não pode se utilizar a prova para... Eu acho essa expressão até um pouco difícil, né, que é por isso que eu tenho até que ler de vez em quando, que uso do material para fenotipagem genética ou busca familiar. Então não pode ser utilizado, tem que ser utilizado, e o material tem que ser descartado logo em seguida, e a colheita tem que ser feita por um perito oficial. Tranquilo? Então foram esses os vetos, né, que nós tivemos em relação ao pacote anticrimes. Interessante, bastante interessante. Vai ter repercussão na sua prova, sim, tá? Então, se você acompanhou aqui, aos poucos, né, quando eu for gravando as aulas para vocês, fazendo as lives, eu vou explicando pontualmente dentro do tema, né, que é aquilo que a gente vai estudar, cada uma dessas alterações. Aqui nesse vídeo eu quis dar uma visão global para você. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu joinha aí, tá? Se inscreva no canal. Se você quiser fazer parte do nosso clube de membros, da nossa comunidade, né, em que a gente tá sempre junto aí, preparando vocês para concurso, tem lives exclusivas, matérias que eu só dou para os membros, né, materiais didáticos exclusivos também. E muito obrigado, então, até um próximo vídeo. Valeu!